Opa, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Voltando com Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1, Guerra dos Tronos. Ok. Hoje eu não vou usar o audiobook, né? Eu acho melhor ler de fato. Seja o que Deus quiser, né? E Alfafa. A gente parou na página 51, no capítulo do Ned. Ai, ai. Vou baixar um pouco mais. Hum... Vai jogar Dragon Ball Online? Acho que não. Como tá afinal? Talvez, assim, não sei se roda no PC, né? Tem que ver essa questão aí. Os visitantes entraram pelos portões do castelo como um rio de ouro, prata e aço polido. 300 homens, um esplendor de vassalos e cavaleiros, soldados juramentados e cavaleiros livres. Sobre suas cabeças, uma dúzia de estandartes dourados abanavam de um lado para o outro ao sabor do vento do norte, adornados com um veado coroado de Barathon. Ned conhecia muitos cavaleiros. Ali vinha Sir Jaime Lannister com os cabelos tão brilhantes como ouro batido. E ali estava Sandor Clegane, ou Clegane, com a face terrivelmente queimada. O rapaz alto ao seu lado só podia ser o príncipe herdeiro, e aquele homenzinho atrofiado ao seu lado era certamente o duende Tyrone Lannister. Mas o homem enorme que vinha à cabeça da coluna, flanqueado por 2 cavaleiros que usavam os mantos brancos como a neve da guarda real, pareceu a Ned quase um estranho, até saltar de cima de seu cavalo de guerra, com um rugido familiar e o esmagar no abraço de parte-ossos. Ned! Ah! Como é bom ver essa sua cara congelada. O rei observou de cima a baixo e soltou uma gargalhada. Não mudou nem um bocadinho. Ned gostaria de poder dizer o mesmo. 15 anos antes, quando tinham cavalgado juntos para conquistar um trono, o senhor de Ponta Tempestade era um homem sem barba, de olhos claros e musculosos como um sonho de uma donzela. Quase 2 metros de altura, erguia-se acima dos outros homens e, quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifre da sua casa, transformava-se num autêntico gigante. Também tinha a força de um gigante, e sua arma predileta era um martelo de batalha com a ponta aguçada que Ned quase não conseguia erguer do chão. Nesses tempos, o cheiro do couro e de sangue aderia à sua pele como perfume. Agora, era perfume mesmo que aderia à sua pele, e ele tinha uma largura que se equiparava à altura. Ned tinha visto o rei pela última vez 9 anos antes, durante a rebelião de Balon Greyjoy, quando o veado e o lobo gigante tinham se juntado para acabar com as pretensões do autoproclamado Rei das Ilhas de Ferro. Desde a noite em que estiveram lado a lado no quartel-general caído de Greyjoy, quando Robert aceitara a rendição do Senhor Rebelde e Ned tomara seu filho, tinham como refém e protegido. O rei ganhara pelo menos 50 quilos. Uma barba tão grosseira e negra como um fio de ferro cobria-lhe a face, escondendo o duplo queixo e o descaimento das reais bochechas. Mas nada conseguia esconder seu estômago ou os círculos escuros sob os olhos. Mas Robert era agora o rei de Ned, e não apenas um amigo.
Portanto, limitou-se a dizer: Vossa graça, Winterfell é vossa. Por essa altura já os outros estavam também a desmontar, e avançavam moços de estribaria para eles recolher as montadas. A rainha de Robert, Cersei Lannister, entrou a pé com seus filhos mais novos. A caravana em que tinham vindo, uma enorme carruagem de 2 pisos feita de carvalho untado e metal dourado, puxado por 40 cavalos de castelo. 40 cavalos de tração pesada, era larga demais para passar pelo portão do castelo. Ned ajoelhou-se na neve, a fim de beijar o anel da rainha, enquanto Robert abraçou Catelyn como a sua irmã há muito perdida. Depois as crianças foram trazidas, apresentadas e aprovadas por ambas as partes. Assim que aquelas formalidades de saudação se cumprimentaram, o rei disse ao anfitrião: Leve-me à sua cripta, Eddard. Quero apresentá-lo meus respeitos. Ned o adorou por isso, por se lembrar ainda dela, depois de tantos anos. Gritou por uma lanterna. Não foram necessárias mais palavras. A rainha começara a protestar. Que tinham viajado desde a madrugada, que estavam todos cansados e com frio. E de certo deveriam descansar primeiro. Que os mortos poderiam esperar. Não disse mais que isso. Robert olhou-a. O irmão gêmeo Jaime pegou-lhe calmamente no braço e ela não disse mais nada. Desceram juntos para a cripta, Ned e o seu rei, que quase não reconhecia. Os degraus de pedra em espiral eram estreitos. Ned seguia à frente com a lanterna. Já começava a pensar que nunca mais chegaríamos a Winterfell, queixou-se Robert enquanto desciam. No sul, do modo como falam dos meus 7 reinos, um homem se esquece de que a sua parte é tão grande quanto as outras 6 juntas. Espero que tenha apreciado a viagem, vossa graça. Robert resfolegou. Lodossites, florestas e campos, e quase sem uma estalagem decente a norte do gargalo. Nunca vi um vazio tão vasto. Onde estão todas as suas gentes? Provavelmente estavam muito acanhadas para sair, brincou Ned. Sentiu o frio que subia as escadas, a respiração gelada vindo das profundezas da terra. Os reis são uma visão rara no norte. Robert resfolegou. O mais certo é que estivessem escondidas debaixo da neve. Neve, Ned. O rei pôs a mão na parede para se manter firme enquanto descia. As neves do fim do verão são bastante comuns, disse Ned. Espero que não lhe tenham causado problemas. São geralmente suaves. Que os outros carreguem as suas neves suaves, praguejou Robert. Como será este lugar no inverno? Estremeço só de pensar. Os invernos são duros, admitiu Ned. Mas os Starks o suportarão. Sempre o suportamos. Tem de vir até o sul, disse Robert. Preciso experimentar o verão antes que ele fuja. Em Jardim de Cima, há campos de rosas douradas que se estendem até perder de vista. Os frutos estão tão maduros que explodem na boca. Melões, pêssegos, ameixas de fogo. Nunca saberá tamanha doçura. Verá, eu trouxe algumas. Mesmo em ponta tempestade, com aquele bom vento da Bahia, os dias são tão quentes que quase não conseguimos nos mexer. E precisa ver as vilas, Ned. Flores por toda parte, os mercados arrebentados de comida. Os vinhos estivais tão bons e baratos que podemos nos embebedar só de respirar o ar. Toda a gente é gorda, bêbada e rica. Soltou uma gargalhada e deu uma palmada no amplo estômago. E as moças, Ned, exclamou com os olhos faiscando. Juro, as mulheres perdem toda a modestia ao calor. Nadam nuas no rio, mesmo por baixo do castelo. Até nas ruas está calor demais para lãs ou peles. E elas andam por aí com aqueles vestidos curtos de seda. Se tiverem prato ou algodão, se não tiverem, mas é tudo quando começam a suar, e o tecido lhes adere à pele, é como se andassem nuas, o rei riu feliz. Robert Baratheon sempre foi um homem de enormes apetites, um homem que sabia como conquistar seus prazeres. Essa não era uma acusação que alguém pudesse deixar à porta de Eddard Stark. No entanto, Ned não podia deixar de notar que esses prazeres estavam cobrando seu preço do rei. Robert respirava pesadamente quando chegaram ao fundo das escadas, e com a cara vermelha à luz da lanterna quando penetraram na escuridão da cripta. Vossa graça, disse Ned respeitosamente. Moveu a lanterna num largo semicírculo. As sombras moveram-se e balançaram. A vacilante luz tocou as pedras do chão e roçou numa longa procissão de pilares de granito que marchavam em frente a eles, 2 a 2, na direção das trevas.
Entre os pilares, sentavam-se os mortos nos seus tronos de pedra, apoiados nas paredes, de costas voltadas para os sepulcros, que continham seus restos mortais. Ela está lá ao fundo, como pai e Brandon. Indicou o caminho por entre os pilares, e Robert seguiu sem uma palavra, estremecendo com um frio subterrâneo. Ali fazia sempre frio. Seus passos soavam nas paredes e ecoavam na abobada que se erguia sobre suas cabeças, enquanto caminhava por entre os mortos da casa Stark. Os senhores de Winterfell viam-nos passar. Suas imagens tinham sido esculpidas nas pedras que selavam as tumbas. Sentavam-se em longas filas, olhos cegos virados para a escuridão eterna, enquanto grandes lobos gigantes de pedra se alinhavam junto aos seus pés. As sombras móveis faziam com que as filas de pedras parecessem mover-se quando os vivos passavam por elas. Seguindo um costume antigo, uma espada de ferro tinha sido colocada sobre o colo de todos os que tinham sido senhores de Winterfell, a fim de manter os espíritos vingativos em suas criptas. A mais antiga já há muito enferrujara até a inexistência, deixando apenas algumas manchas vermelhas onde o metal tocar na pedra. Ned perguntou a si próprio se isso significava que aqueles espíritos estavam agora livres para passear pelo castelo. Esperava que não. Os primeiros senhores de Winterfell tinham sido homens tão duros como a terra que governavam. Nos séculos anteriores à vinda dos senhores dragão, do outro lado do mar, não tinham jurado fidelidade a ninguém, fazendo tratar-se por reis do norte. Ned parou, finalmente, e ergueu a lanterna de óleo. A cripta continuava à sua frente, mergulhando na escuridão, mas para lá daquele ponto as tumbas estavam vazias e por selar buracos negros à espera de seus mortos, à espera dele e de seus filhos. Ned não gostava de pensar naquilo. Aqui, disse ele ao seu rei. Robert acenou em silêncio, ajoelhou-se e inclinou a cabeça. Haviam 3 tumbas, dispostas lado a lado. Lord Rickard Stark, o pai de Ned, tinha um rosto longo e áustero. O esculpidor conhecera-o bem. Estava sentado com uma calma dignidade, com os dedos de pedra agarrados com força à espada que tinha no colo. Mas em vida, todas as espadas lhe tinham faltado. Em 2 sepulcros menores, de ambos os lados, estavam seus filhos. Brandon morrerá com 20 anos, relado por ordem do Rei Louco Aerys Targaryen, poucos dias apenas antes de se casar com Catelyn Tully de Correhill. Vai ser longo isso aqui. O pai fora obrigado a vê-lo morrer. Era ele o verdadeiro herdeiro, o mais velho, nascido para governar. Lyanna tinha apenas 16 anos, uma menina mulher de inigualável encanto. Ned amara de todo o coração. Robert amara ainda mais. Ela estava destinada a ser sua noiva. Era mais bela que isso, disse o rei após um silêncio. Seus olhos demoravam-se no rosto de Lyanna, como se pudesse trazê-la de volta à vida por um esforço de vontade. Por fim, ergueu-se com peso a torná-lo desajeitado. Ah, maldição, Ned. Tinha de enterrá-la num lugar como este. Sua voz estava enrouquecida como a lembrança do desgosto. Ela merecia mais que trevas. Ela era um Stark de Winterfell, disse Ned calmamente. Este é seu lugar. Podia estar em um lugar numa colina, sob uma árvore de fruto, com o sol e nuvens acima dela e a chuva para lavá-la. Eu estava com ela quando ela morreu, lembrou Ned ao rei. Queria regressar à nossa casa para descansar ao lado de Brandon e do pai. Por vezes ainda consegui ouvi-la. Prometa-me, explicará, num quarto que cheirava a sangue e a rosas. Promete-me, Ned. A febre levara-lhe as forças e a voz era tênue como um suspiro. Mas quando ele lhe dera sua palavra, o medo saíra dos olhos da irmã. Ned recordava o modo como então sorrira, a força com que seus dedos agarraram os dele quando ela desistira de se agarrar à vida, as pétalas de rosas que se derramaram de sua mão, mortas e negras. Depois daquilo, não se lembrava de mais nada. Tinham-no encontrado ainda abraçado ao seu corpo, silenciado pela dor. O pequeno cranogmano, Howland Reed, retirara a mão dela da dele. Ned nada recordava. Trago-lhe fora sempre posso, disse Lyanna.
Disse. Lyanna era amiga das flores. O rei tocou o rosto da estátua, roçando os dedos na pedra áspera tão suavemente como se fosse carne viva. Jurei matar Rhaegar pelo que ele lhe fez. E foi o que Vossa Graça fez, lembrou-lhe Ned. Só uma vez, disse Robert amargamente. Tinham chegado juntas ao baixio do tridente, enquanto a batalha rugia em seu redor. Robert com seu martelo de batalha e seu grande elmo de chifre de veado, e o príncipe Targaryen revestido de armadura negra. No peitoral trazia o dragão de 3 cabeças da sua casa, todo trabalhado com rubis que lampejavam como fogo à luz do sol. As águas do tridente corriam vermelhas sobre os cascos de seus cavalos de batalha, enquanto eles andavam em círculos e entrechocavam as armas, uma e outra vez, até que, por fim, um tremendo golpe do martelo de Robert abriu um rombo no dragão e no peito que estava por baixo. Quando Ned finalmente chegou ao local, Rhaegar jazia morto na corrente, enquanto homens de ambos os exércitos escarafunchavam as águas rodopiantes em busca de rubis que se tivesse soltado de sua armadura. Nos meus sonhos, mato todas as noites, admitiu Robert. 1000 mortes ainda serão menos do que ele merece. Não havia nada que Ned pudesse responder àquilo. Depois de uma pausa, disse: Devemos regressar, Vossa Graça. Sua esposa está à espera. Que os outros carreguem minha esposa, murmurou Robert. Em tom azedo, mas encaminhou-se com passos pesados na direção de onde tinham vindo. E se ouvir mais alguma vez, Vossa Graça, enfiou sua cabeça no espeto. Somos mais que isso um para o outro. Não me esqueci, respondeu Ned calmamente. Fala-me de Jon. Robert sacudiu a cabeça. Nunca vi um homem adoecer tão depressa. Organizamos um torneio no dia do nome do meu filho. Se tivesse visto Jon nesse dia, poderia jurar que vivera para sempre. Uma quinzena depois estava morto. A doença foi como incêndio em suas tripas. Queimou-o todo por dentro. Fez uma pausa junto a um pilar, em frente à tumba de um Stark há muito morto. Adorava aquele velho. Ambos o adorávamos. Ned fez uma pausa momentânea. Catelyn teme pela irmã. Como Liz está suportando a dor? A boca de Robert fez um trejeito amargo. Não muito bem, na verdade, admitiu. Penso que a perda de Jon levou a mulher à loucura. Ned. Levou o rapaz de volta para o ninho da águia. Contra os meus desejos. Tinha planejado criá-lo como Tywin Lannister em Rochedo Castle. Jon não tinha irmãos nem outros filhos. Deveria deixá-lo ser educado por mulheres? Ned mais depressa confiara uma criança a uma víbora do que ao Lord Tywin, mas guardou para si essa opinião. Algumas velhas feridas nunca chegaram a sarar de verdade e voltavam a sangrar a primeira palavra. A mulher perdeu o marido, disse cuidadosamente. Talvez a mãe tema perder o filho. O rapaz é muito novo. Tem 6 anos. É enfermiço e senhor do ninho da águia. Que os deuses o salvem, praguejou o rei. Lord Tywin nunca antes tinha tomado um protegido. Lysa deveria se sentir honrada. Os Lannister são uma casa grande e nobre. Ela recusou até ouvir falar do assunto. E, depois, foi-se embora na calada da noite, sem sequer um com licença. Cersei ficou furiosa. Soltou um profundo suspiro. O rapaz é meu homônimo, sabias? Robert Arryn. Jurei protegê-lo. Como poderia fazer isso se a mãe o rapta e o leva? Posso tomá-lo como protegido, se assim desejar, disse Ned. Lysa certamente o consentiria. Ela e Catelyn eram próximas quando moças, e ela própria também será aqui bem-vinda. Uma oferta generosa, meu amigo, disse o rei. Mas chegou tarde demais. O Lord Tywin já deu seu consentimento. Criar o rapaz em outro lugar seria uma grave afronta. Preocupe-me mais o bem-estar do meu sobrinho que o orgulho do Lannister, declarou Ned. Isso é porque não dorme com a Lannister. Robert soltou uma gargalhada, fazendo o som chocalhar por entre as sepulturas e ressoar no teto abobadado. Ah, Ned. Continua sério demais. Pôs um braço maciço em torno dos ombros de Ned. Tinha planejado esperar alguns dias antes de falar contigo. Mas agora vejo que não há necessidade. Venha, acompanha-me. Os dois voltaram por entre os pilares. Olhos negros de pedra pareciam segui-los quando por eles passavam. O rei manteve o braço ao redor dos ombros de Ned.
Deve estar curioso sobre o motivo que me fez finalmente vir para o norte até o Winterfell depois de tanto tempo. Ned tinha suas suspeitas, mas não disse nada. Pela alegria de minha companhia, certamente, disse com ligeireza. E há também a muralha. Tem de vê-la. Vossa Graça, tem de acompanhar entre as suas ameias e falas com aquele que a guarnecem. A patrulha da noite é uma sombra do que já foi. Benjen diz... Sem dúvida que eu virei o que diz seu irmão muito em breve, respondeu Robert. A muralha está ali há... o quê? 8.000 anos? Pode esperar mais alguns dias. Tenho preocupações mais urgentes. Estes são tempos difíceis. Necessito de bons homens ao meu redor. Homens como Jon Arryn. Ele serviu como o Senhor do Ninho da Águia, como protetor do leste, como a mão do rei. Não será fácil substituí-lo. Seu filho, começou Ned. Seu filho herdará o Ninho da Águia e todos os seus rendimentos, disse Robert bruscamente. Nada mais. Aquilo apanhou Ned de surpresa. Parou, surpreso, e virou-se para olhar o rei. As palavras saíram-lhe espontâneas. Os Arryn sempre foram protetores do leste. O título vem com o domínio. Talvez, quando tenham idade, a honraria lhe seja restaurada, disse Robert. Tenho este ano e o seguinte para pensar no assunto. Um rapaz de 6 anos não é um líder de guerra, Ned. Em tempos de paz, o título é apenas uma honraria. Deixe que o rapaz o mantenha. Pelo seu pai, se não por ele. De certo deve estar a Jon pelos seus serviços. O rei não estava contente. Tirou os braços do ombro de Ned. Os serviços de Jon constituíram seu dever para com seu senhor. Não sou ingrato, Ned. Você, de todos os homens, deveria sabê-lo. Mas o filho não é o pai. Um mero rapaz não pode defender o leste. Então, o tom suavizou-se. Basta disso. Há um caco mais importante sobre o que conversar. E não desejo discutir contigo. Robert agarrou Ned pelo cotovelo. Preciso de você, Ned. Estou a vossas ordens, vossa graça. Sempre eram palavras que tinham de pronunciar, e ficou apreensivo com o que poderiam vir a seguir. Robert quase não pareceu ouvi-lo. Aqueles anos que passamos no Ninho da Águia, deuses, foram bons anos. Quero você de novo ao meu lado, Ned. Quero-o lá embaixo, em Porto Real, e não aqui no fim do mundo, onde não tem utilidade para ninguém. Robert olhou a escuridão por um momento tão melancólico como Stark. Juro-lhe, estar sentado num trono é 1000 vezes mais difícil que conquistar um. As leis são uma coisa entediante, e contar tostões é pior. E o povo não tem fim. Sento-me naquela maldita cadeira de ferro e ouço-os se queixarem até ficar com a mente embotada e o rabo em carne viva. Todos querem qualquer coisa, dinheiro, terra ou injustiça. As mentiras que contam, e os meus senhores e senhoras não são melhores. Estou rodeado de aduladores idiotas. Aquilo pode levar um homem à loucura, Ned. Metade deles não se atreve a me dizer a verdade, e a outra metade não é capaz de encontrá-la. Há noites em que desejo que tivesse perdido um tridente. Ah, não de verdade, mas... Compreendo, disse Ned com voz suave. Robert olhou para ele. Penso que compreende. E se compreende, é o único, meu velho amigo. Sorriu. Lord Eddard Stark. É meu desejo nomeá-lo a mão do rei. Ned caiu sobre um joelho. A oferta não o surpreendera. Que outra razão teria Robert para viajar até tão longe? A mão do rei era o segundo homem mais poderoso nos 7 reinos. Falava com a voz do rei, comandava seus exércitos, esboçava suas leis. Por vezes até se sentava no trono de ferro para fazer justiça do rei, quando este se encontrara ausente, ou doente ou indisposto de outra maneira qualquer. Robert agora oferecia uma responsabilidade tão grande quanto o próprio reino. Era a última coisa no mundo que desejava. Vossa Graça, não sou merecedor de tal honra. Robert grunhiu com uma impaciência bem-humorada. Se quisesse honrá-lo, deixaria que se aposentasse? Planejo fazê-lo gerir o reino e lutar as guerras enquanto eu como, bebo e forneço a caminho de uma cova antecipada. Dei uma palpada no estômago e dei um sorriso. Conhece aquele ditado sobre o rei à sua mão? Ned conhecia o ditado. Aquilo que o rei sonha, a mão constrói. Uma vez dormi com uma peixeira que me disse que os de baixo nascimento têm uma versão mais refinada. O rei come, dizem eles, e a mão recolhe a merda.
Atirou a cabeça para trás e rebentou em sonoras gargalhadas. Os ecos ressoaram pela escuridão, e, ao seu redor, os mortos de Winterfell pareciam observar com os olhos frios e desaprovadores. Por fim, o riso diminuiu e cessou. Ned continuava sobre o joelho, sem alegria nos olhos. Que diabos, Ned? Queixou-se o rei. Podia ao menos brindar-me com um sorriso. Dizem que fica tão frio por aqui no inverno que as gargalhadas dos homens congelam em suas gargantas e o sufocam até a morte, disse Ned em tom monocórdio. Talvez seja por isso que os Starks possuem tão pouco humor. Vem comigo para o sul e o ensino de novo a rir, prometeu o rei. Ajudou-me a ganhar esse maldito trono. Ajude-me agora a mantê-lo. Estamos destinados a governar juntos. Se Lyanna tiver sobrevivido, teremos sido irmãos, ligados pelo afeto e também pelo sangue. Pois bem, não é tarde demais. Eu tenho um filho. Você tem uma filha. Meu Joff e sua Sansa unirão as nossas casas, como Lyanna e eu poderíamos ter feito em tempos. Aquela oferta o surpreendeu. Sansa tem apenas 11 anos. Robert fez um gesto impaciente com a mão. Tem idade que chegue para ficar prometida. O casamento pode esperar alguns anos, ele sorriu. Agora, ponha-se em pé e diz que sim, maldito. Nada me daria maior prazer, vossa graça, respondeu Ned. Mas hesitou. Todas essas honrarias são tão inesperadas. Posso ter algum tempo para refletir? Preciso contar à minha esposa. Sim, claro, conta a Catelyn. Durma sobre o assunto, se for preciso. O rei estendeu a mão, agarrou-a de Ned e puxou-o rudemente, pondo-o em pé. Passa que não me deixa à espera tempo demais. Não sou o mais paciente dos homens. Por um momento, Eddard Stark sentiu-se atacado por uma terrível sensação de mau presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedras que o rodeavam. Inspirou profundamente no silêncio gelado da cripta. Conseguia sentir os olhos dos mortos. Sabia que todos eles o escutavam. E o inverno estava a caminho. Tá. Tá indo. Capítulo de Jon, vamos lá. Havia momentos, não muitos, mas alguns, em que Jon Snow ficava feliz por ser um bastardo. Enquanto enchia uma vez mais sua taça de vinho de jarro que ia passando, deu-se conta de que aquela poderia ser um desses momentos. Voltou a se instalar no seu lugar ao banco, entre os escudeiros mais novos, e bebeu. O sabor doce e frutado do vinho estival encheu-lhe a boca e trouxe-lhe um sorriso aos lábios. O ar no salão grande de Winterfell estava nevoento de fumo e pesado com um cheiro de carne assada e pão acabado de cozer. As grandes paredes de pedra do salão estavam adornadas com estandartes, bianco, dourado, carmesim. O lobo gigante de Stark, o veado corado de Baratheon, o leão de Lannister, um cantor tocava harpa e recitava uma balada. Mas nessa ponta do salão quase não se conseguiu ouvir sua voz acima do rugir do fogo, do clangor de pratos e taças de peltre, e do burburinho grave de uma centena de conversas ébrias. Estava-se na 4ª hora do banquete de boas-vindas, oferecidas ao rei. Os irmãos e irmãos de Jon tinham sido postos juntos ao filho do rei, por baixo da plataforma elevada, onde o senhor e a senhora Stark recebiam o rei e a rainha. Em honra da ocasião, o senhor seu pai iria sem dúvida permitir a cada filho um copo de vinho, mas não mais que isso. Ali, nos bancos, não havia ninguém para impedir que Jon bebesse tanto quanto sua sede exigisse. E estava descobrindo que tinha uma sede de homem, para a áspera satisfação dos jovens que o rodeavam e que o incentivavam a cada vez mais que esvaziava seu copo. Eram boas companhias, e Jon apreciava histórias que contavam. Histórias de batalha, de cama e de caça. Tinha certeza de que os seus companheiros eram mais divertidos do que a prole do rei. Saciou sua curiosidade a respeito dos visitantes quando esses entraram. A procissão passara a não mais de um pé do local quando lhe foi atribuído no banco, e Jon deitara um forte e demorado olhar em todos eles. O senhor seu pai viera à frente, acompanhando a rainha. Ela era tão bela como os homens diziam.
Uma tiara cravejada de joias brilhava entre seus longos cabelos dourados, e as esmeraldas que continham combinavam perfeitamente com o verde de seus olhos. O pai de Jon ajudou a subir aos degraus que levavam ao tablado, e indicou-lhe o caminho até seu lugar. Mas a rainha nunca chegou sequer a olhar para ele. Mesmo com 14 anos, Jon era capaz de ver para lá do seu sorriso. A seguir veio o próprio rei Robert, trazendo a senhora Stark pelo braço. O rei foi uma grande desilusão para Jon. O pai falara dele com frequência. O inigualável Robert Baratheon, demônio do tridente, o mais feroz guerreiro do reino, um gigante entre os príncipes. Jon viu apenas um homem gordo, com o rosto vermelho sob a barba, transpirando através de suas sedas. Caminhava como um homem meio embriagado. Depois vieram os filhos. Primeiro, o pequeno Rickon, dominando a longa caminhada com toda a dignidade que um rapazinho de 3 anos era capaz de reunir. Jon teve de incentivá-lo a seguir quando parou ao seu lado. Logo atrás veio Robb, vestido de lã cinzenta ornamentada de branco, as cores dos Starks. Trazia pelo braço a princesa Myrcella. Era uma pequena menina com quase 8 anos, o cabelo feito com uma cascata de caracóis dourados sob uma rede cravejada de joias. Jon reparou nos olhares acanhados que ela dirigia a Robb, enquanto passava por entre as mesas e no modo tímido como ela sorria. Decidiu que a menina era insípida. Robb nem tinha o bom senso de notar quão estúpida ela era, e sorria como um tolo. Suas meias irmãs acompanhavam os príncipes reais. Arya tinha como par o roliço jovem Tommen, cujos cabelos louros e embranquecidos eram mais longos que o dela. Sansa, 2 anos mais velha, puxava o príncipe real, Joffrey Baratheon. Ele tinha 12 anos, menos que Jon ou Robb, mas era mais alto que qualquer um deles, para sua grande frustração. O príncipe Joffrey tinha os cabelos da irmã e os profundos olhos verdes da mãe. Uma espessa mata de caracóis lobos que caía para lá de sua gargantilha dourada, a gola de veludo. Sansa parecia radiante enquanto caminhava a seu lado, mas Jon não gostou dos lábios mal-humorados de Joffrey, nem do modo aborrecido e desdenhoso com que avaliou o salão grande de Winterfell. Ai. Beber água. Interessou-lhe mais o par que veio a seguir. Os irmãos da rainha. Os Lannister de Rochedo Castle. O leão e o duende. Não havia forma de confundi-los. Sir Jaime Lannister era gêmeo da rainha Cersei. Alto e dourado, com flamejantes olhos verdes e um sorriso que cortava como uma faca. Trajava seda carmesim, botas negras de cano alto, um manto de cetim negro. No peito da túnica, o leão de sua casa estava bordado em fio de ouro, rugindo em desafio. Chamavam-lhe Leão de Lannister na sua presença e regicida às suas costas. Jon sentiu dificuldade em desviar o olhar do homem. É este o aspecto que um rei deve ter, pensou consigo mesmo quando o príncipe passou por ele. Então viu o outro, bamboleando ao lado do irmão, meio escondido pelo seu corpo. Tyrion Lannister, o mais novo dos filhos do Lord Tywin, e de longe mais feio. Tudo o que os deuses tinham dado a Cersei e Jaime, negaram a Tyrion. Era um anão. É da meta, sim. No caso, alguém pagou na Life Infinita, né? Era um anão, com metade da altura do irmão, lutando para acompanhar seu passo sobre pernas atrofiadas. A cabeça era grande demais para o corpo, com a cara animalesca esborrachada por baixo de uma sobrancelha saliente. Um olho verde e negro espetavam sobre uma cascata de cabelos corridios e tão louros que pareciam brancos. Jon o observou fascinado. O último dos grandes senhores ao entrar foi seu tio, Benjen Stark, da Patrulha do Norte, e o protegido de seu pai, o jovem Theon Greyjoy.
Benjen dirigiu a John um sorriso caloroso quando passou por ele. Theon o ignorou por completo, mas nisso nada havia de novo. Depois de todos terem se sentado, foram feitos brindes, dados e devolvidos agradecimentos, e então deu-se início ao festim. John começara a beber neste momento e ainda não parara. Algo roçou sua perna sobre a mesa. Ele viu olhos vermelhos que o encaravam. Outra vez com fome, perguntou. Ainda havia meia galinha com mel no centro da mesa. John esticou o braço para arrancar uma perna, mas depois teve uma ideia melhor. Espetou uma faca na ave inteira e a deixou escorrer para o chão por entre as pernas. O fantasma a atacou em silêncio selvagem. Não tinha permitido aos irmãos e irmãs que trouxessem seus lobos para o banquete, mas naquela ponta do salão havia mais rafeiros do que John conseguia contar. E ninguém dissera uma palavra sobre seu cachorro. Disse a si próprio que também nisso era afortunado. Seus olhos ardiam. John o esfregou furiosamente, amaldiçoando o fumo. Engoliu outro trago de vinho e observou seu lobo gigante devorando a galinha. Cães moviam-se por entre as mesas, perseguindo as criadas. Um deles, uma cadela preta vira-lata com longos olhos amarelos, detectou o cheiro da galinha. Parou e meteu-se por debaixo do banco para obter uma parte. John observou o confronto. A cadela soltou uma rosnadela profunda e aproximou-se. O fantasma ergueu os olhos quentes e rubros, em silêncio, e se fixou nela. A cadela soltou um desafio irado. Tinham 3 vezes seu tamanho, mas o fantasma não se afastou. Ergueu-se sobre ela e abriu a boca, mostrando as presas. A cadela ficou tensa. Ladrou uma vez mais e depois pensou melhor respeitar a luta. Virou-se e escapuliu, como o último latido desafiador para salvar o orgulho. O fantasma voltou a prestar atenção à refeição. John sorriu e esticou o braço para lhe acariciar o pelo branco. O lobo gigante olhou para ele, deu-lhe uma dentadilha gentil na mão e novamente pôs-se a comer. Este é um dos lobos gigantes que tanto ouvi falar? Perguntou perto dele uma voz familiar. John ergueu seus olhos feliz quando o tio Ben lhe pôs a mão na cabeça e desalinhou seus cabelos tanto quanto ele fizera com os pelos do lobo. Sim, disse. Chama-se Fantasma. Um dos escudeiros interrompeu a história obscena que estava contando para abrir lugar na mesa para o irmão de seu senhor. Benjen Stark escarranhou-se no banco com pernas longas e tirou a taça de vinho da mão de John. Vinho de verão? Disse depois de provar. Não há nada tão doce. Quantas taças já bebeu, John? John sorriu. Ben Stark soltou uma gargalhada. Tal como eu temia. Ah, bem, acho que era mais novo do que você da primeira vez que fiquei... Acho que era mais novo que você da primeira vez que fiquei verdadeiramente e sinceramente bêbado. Sussurrou de uma travessa próxima uma cebola assada. Nossa, eu tô ficando maluco já. Surrupiou de uma travessa próxima uma cebola assada que pingava molho de carne e mordeu-a. A cebola estalou. O tio de John tinha feições angulosas e era descarnado como um penhasco. Mas havia sempre uma sugestão de riso em seus olhos azuis acinzentados. Vestia-se de negro como era próprio de homem da patrulha da noite. Hoje trajava um rico veludo negro, com grandes botas de couro e um cinto largo com fivela de prata. Uma pesada corrente de prata curvava-se em torno de seu pescoço. Benji observou o fantasma divertido, enquanto comia a cebola. Um lobo muito sossegado, observou. Não é como os outros, disse John. Nunca solta um som. Foi por isso que chamei de fantasma. Por isso e porque é branco. Os outros são todos escuros, cinzentos ou pretos. Ainda há lobos gigantes para lá da muralha. Ouvimos-los nas nossas patrulhas. Benjen Stark olhou longamente para John. Não costuma comer à mesa dos seus irmãos? Na maior parte das ocasiões, respondeu John em voz monocórdia. Mas hoje a senhora Stark pensou que poderia ser um insulto para a família real se um bastardo se sentasse entre eles. Estou vendo. O tio olhou por sobre o ombro para a mesa elevada na outra ponta do salão. Meu irmão não parece muito festivo hoje. John também notara. Um bastardo tinha de aprender a reparar nas coisas. A ler a verdade que as pessoas escondiam, por trás dos olhos. Seu pai observava todas as cortesias.
mas havia nele uma rigidez que Jon raramente vira antes. Pouco falava, olhando o salão com olhos cobertos, sem nada a ver. A 2 lugares de distância, o rei estivera toda a noite bebendo muito. O rosto largo estava corado por trás da barba negra. Fizera muitos brindes, rira sonoramente com todas as brincadeiras e atacara todos os pratos como um faminto, mas ao seu lado a rainha parecia tão fria como uma escultura de gelo. A rainha também está zangada, disse Jon ao tio com uma voz calma e baixa. Meu pai levou o rei às criptas essa tarde. A rainha não queria que ele fosse. Benjen deitou a Jon um olhar cauteloso e avaliador. Não deixa passar muitas coisas, não é, Jon? Podíamos fazer um uso de um homem como você na muralha. Jon encheu de orgulho. Robb é um lanceiro mais forte que eu, mas sou o melhor espadachim. E Hullen diz que me sento num cavalo tão bem como qualquer outro no castelo. Notáveis realizações. Leve-me consigo quando regressar à muralha, disse Jon com súbita precipitação. Meu pai me dera licença para ir se lhe pedir. Eu sei que dará. Tio Ben ensinou seu rosto com cuidado. A muralha é um lugar duro para um rapaz, Jon. Sou quase homem feito, Jon protestou. Vou fazer 15 anos no próximo dia do meu nome. E Mestre Lowen diz que os bastardos crescem mais depressa que as outras crianças. Isso é verdade, disse Benjen, retorcendo a boca para baixo. Tomou a taça de Jon, encheu-a de um jarro que encontrou ali perto e bebeu um longo gole. Daeron Targaryen tinha só 15 anos quando conquistou Dorne, disse Jon. O jovem dragão era um dos seus heróis. Uma conquista que durou um verão, o tio ressaltou. Seu rei rapaz perdeu 10.000 homens na conquista do lugar e outros 50 ao tentar mantê-lo. Alguém devia ter-lhe dito que a guerra não é um jogo. Bebeu outro gole de vinho. Além disso, disse limpando a boca. Daeron Targaryen tinha só 18 anos quando morreu. Ou será que se esqueceu dessa parte? Não me esqueço de nada, vangloriou-se Jon. O vinho estava deixando ousado. Tentou sentar-se muito ereto para parecer mais alto. Quero servir na patrulha da noite, tio. Tinha refletido sobre o assunto longo e duramente, deitado na cama à noite enquanto os irmãos dormiam à sua volta. Robb um dia herdaria Winterfell, comandaria grandes exércitos enquanto protetor do norte. Bran e Rickon seriam vassalos de Robb e governariam castros em seu nome. As irmãs Arya e Sansa se casariam com os herdeiros de outras grandes casas e iriam para o sul como senhoras dos seus próprios castelos. Mas aquele lugar podia um bastardo aspirar. Não sabe o que está pedindo, Jon. A patrulha da noite é uma irmandade juramentada. Não temos famílias. Nenhum de nós será algum dia pai. Somos casados com o dever. Nossa amante é a honra. Um bastardo também pode ter honra, disse Jon. Estou pronto para prestar juramento. Você é um rapaz de 14 anos, disse Benjen. Não é um homem. Ainda não. Até ter conhecido uma mulher, não pode compreender o que estará deixando para trás. Isso não me interessa, Jon respondeu ardentemente. Mas poderia se interessar se soubesse a que me refiro, disse Benjen. Se soubesse o que o juramento lhe custará, estaria menos ansioso por pagar o preço, filho. Jon sentiu a ira crescer no peito. Não sou seu filho. Benjen Stark pôs-se em pés. Maior é a pena. Pôs uma mão no ombro de Jon. Venha ter comigo depois de ter sido pai de alguns bastardos seus e veremos então como se sente. Jon estremeceu. Nunca serei pai de um bastardo, disse com cuidado. Nunca. Cuspiu a palavra como se fosse veneno. De súbito, percebeu que a mesa caíra em silêncio e que todos estavam olhando. Sentiu que as lágrimas começaram a jorrar por trás de seus olhos e pôs-se em pé. Devo me retirar, disse com o rosto de sua dignidade. Virou-se e fugiu antes que o vissem chorar. Devia ter bebido mais vinho do que se dera conta. Seus pés emaranhavam-se debaixo do corpo quando tentou sair do salão e cambaleou de lado, esbarrando numa criada, atirando ao chão um jarro de vinho com especiarias. Gargalhadas trovejaram por todo lado à sua volta, e Jon sentiu lágrimas quentes nas bochechas. Alguém tentou equilibrá-lo, mas ele saiu com violência daquelas
mãos e correu meio cego para a porta. O fantasma o seguiu de perto para a noite. O pátio estava silencioso e vazio. Uma sentinela solitária estava bem ao alto, nas ameias da muralha interior, bem enrolada no manto contra o frio. O homem parecia aborrecido e infeliz ao apertar-se ali, sozinho, mas John teria rapidamente trocado de lugar com ele. Além da sentinela, o castelo estava escuro e deserto. John vira certa vez um castro abandonado, um lugar lúgubre onde nada se movia além do vento, e as pedras mantinham o silêncio acerca de quem ali vivera. Hoje, Winterfell lembrava-lhe esse dia. Os sons de música e canto derramavam-se pelas janelas abertas em suas costas. Eram as últimas coisas que John queria ouvir. Limpou as lágrimas da manga da camisa, furioso por tê-la deixado fluir, e virou-se para ir embora. Rapaz, chamou uma voz. John voltou-se. Tyrion Lannister estava sentado na saliência por cima da porta do grande salão, assemelhando-se por completo a uma gárgula. O anão sorriu-lhe. Este animal é um lobo? Um lobo gigante, disse John. Chama-se Fantasmas. Pôs-se a olhar o homenzinho, de súbito esquecido do desapontamento. O que faz aí? Por que não está no banquete? Está demasiado quente, demasiado ruidoso e bebi demasiado vinho, disse o anão. Aprendi há muito que se considera má educação vomitar por cima do irmão. Posso ver o que sou mais de perto? John hesitou, mas depois concordou a devagar. Consegue descer daí ou devo ir buscar uma escada? Ah, que se dane, disse o homenzinho. Atirou-se da saliência para o ar vazio. John sobressaltou-se. Depois viu com um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou numa bola apertada, aterrissou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás, caindo em pé. O fantasma afastou-se dele com receio. O anão sacudiu o pó e soltou uma gargalhada. Creio que assustei seu lobo. Minhas desculpas. Não está assustado, disse John. Ajoelhou-se e chamou seu lobo. Fantasma, vem cá. Anda. Isso mesmo. A cria do lobo aproximou-se e encostou o focinho no rosto de John, mas manteve um olho cuidadoso em Tyrion Lannister e, quando o anão estendeu a mão para lhe fazer uma festa, afastou-se e mostrou os caninos num rosnado silencioso. É tímido, não é? Observou Lannister. Senta, fantasma, ordenou John. Isso mesmo, quieto. Ergueu os olhos para o anão. Pode tocá-lo agora. Ele não se mexerá até que eu lhe diga para fazê-lo. Eu o tenho treinado. Compreendo, disse Lannister. Esfregou o pelo branco como a neve entre as orelhas do fantasma e disse: Bonito lobo. Se eu não estivesse aqui, ele rasgaria sua garganta, disse John. Ainda não era bem verdade, mas viria a ser. Neste caso, é melhor que eu fique por perto, disse o anão. Melhor que fique por perto, disse o anão. Inclinou a cabeça grande demais para um lado e observou John com seus olhos desiguais. Chama-me Tyrion Lannister. Eu sei, disse John. Ergueu-se. Em pé, era mais alta que o anão, mas isso fazia sentir-se estranho. E você é o bastardo de Ned Stark, não é? John sentiu-se atravessado por uma sensação de frio. Apertou os lábios e não disse nada. Eu o ofendi, disse Lannister. Perdão. Os anões não têm de ter tato. Não têm de ter tato. Geração de bobos tiriegados conquistaram para mim o direito de me vestir mal e dizer qualquer maldita coisa que me vem à cabeça. Ele sorriu, mas você é um bastardo. Lord Eddard Stark é meu pai, admitiu John rigidamente. Lannister estudou-lhe o rosto. Sim, disse, consigo ver. Você tem em si mais do norte do que seus irmãos. Meus irmãos, John corrigiu. O comentário do anão o agradara, mas tentou não mostrar. Deixe-me lhe dar um conselho, bastardo, disse Lannister. Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se lembrará de você. Faça disso sua força. Assim não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se com essa lembrança, e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. John não estava com disposição de ouvir conselhos de ninguém. Que sabe você de um bastardo? Todos os anões são bastardos aos olhos dos pais.
Você é filho legítimo do Lannister. Ah, sou, respondeu o anão, sarcástico. Vá dizer isso ao senhor meu pai. Minha mãe morreu ao dar-me a luz, e ele nunca teve certeza. Nem sequer sei quem foi minha mãe, disse Jon. Uma mulher qualquer, sem dúvida. A maior parte delas é isso, dirigiu Jon um sorriso tristonho. Lembre-se disso, rapaz. Todos os anões serão bastardos, mas nem todos os bastardos precisam ser anões. E com aquelas palavras virou-se as costas e regressou vagarosamente ao banquete assobiando uma canção. Quando abriu a porta, a luz vinda de dentro atirou-se sua sombra bem definida pelo pátio afora, e, só por um momento, Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei. Catelyn. Entre todos os quartos da Torre Grande de Winterfell, os aposentos de Catelyn eram os mais frequentes. Ela raramente tinha de acender uma fogueira. O castelo tinha sido construído sobre nascentes naturais de água quente, e as águas escaldantes corriam pelas suas paredes e quartos como sangue pelo corpo de homem, afastando o frio dos salões de pedra, enchendo o jardim de vidro com calor úmido, impedindo o congelamento da terra. Lagoas ao ar livre fumegavam noite e dia numa dúzia de pequenos pátios. Isso, no verão, é a coisa pouca. No inverno, era a diferença entre a vida e a morte. O banho de Catelyn era sempre quente, cheio de vapor. E suas paredes mornas ao toque. O calor lembrava-lhe Correrio. Dias ao sol com Lysa e Edmure, mas Ned nunca conseguia se habituar. Os Starks eram feitos para frio, dizia-lhe, e ela ria e respondia que nesse caso tinham certamente construído seu castelo no lugar errado. Por isso, quando terminaram, Ned rolou e saltou para fora da casa, como já fizera 1000 vezes antes. Atravessou o quarto, afastou as pesadas tapeçarias e abriu as altas e estreitas janelas uma a uma, deixando entrar o ar da noite. O vento rodopiou à sua volta quando parou para olhar a escuridão, nu e de mãos vazias. Catelyn puxou as peles até o queixo e o observou. Parecia de certo modo menor e mais vulnerável, como um jovem com quem se casaram no septo de Correrio havia 15 longos anos. Seus rins ainda doíam da urgência do amor. Era uma dor boa. Conseguia sentir a semente dele dentro de si. Rezou para que pudesse aí brotar. Tinham se passado 3 anos desde Rickon. Ela não era velha demais. Podia lhe dar outro filho. Vou dizer-lhe que não, disse Ned quando se voltou de novo para ela. Tinha os olhos assombrados por fantasmas e a voz espessa de dúvidas. Catelyn sentou-se na mesa, na cama. Não pode, não deve. Meus deveres estão aqui no norte. Não tenho nenhum desejo de ser a mão do Robert. Ele não o compreenderá. É agora um rei, e os reis não são como os outros homens. Se recusar a servi-lo, ele quererá saber por quê. E mais cedo ou mais tarde começará a suspeitar de que se opõe a ele. Não vê o perigo em que nos colocaria? Ned abanou a cabeça, recusando-se a acreditar. Robert nunca me faria mal, nem a nenhum dos meus filhos. Éramos mais próximos que irmãos. Ele me adora. Se lhe disser que não, ele rugirá, praguejará e estrondeará. E uma semana mais tarde estaremos juntos rindo do assunto. Conheço o homem. Conhece o homem, disse ela. O rei é um estranho para você. Catelyn recordava o lobo gigante morto na neve, com o chifre quebrado profundamente alojado na garganta. Tinha de fazê-lo compreender. O orgulho é tudo para um rei, meu senhor. Robert percorreu toda essa distância para vê-lo, para lhe trazer essas grandes honrarias. Não pode atirá-las à cara. Honrarias? Ned soltou uma gargalhada amarga. Aos meus olhos sim, disse ela. E aos seus? Aos meus também, exclamou ela, agora zangada. Por que ele não compreendia? Oferece o próprio filho em casamento à nossa filha. Que outro nome daria isso? Sansa pode vir um dia a ser rainha. Os filhos deles poderão governar da muralha, até as montanhas de Dorne. O que tem nisso de errado? Deuses, Catelyn.
Sansa tem só 11 anos, Ned respondeu. E Joffrey? Joffrey é... Ela acabou a frase por ele. Príncipe da coroa e herdeiro do trono de ferro. E eu só tinha 12 anos quando meu pai me prometeu ao seu irmão Brandon. Aquilo trouxe um trejeito amargo aos lábios de Ned. Brandon, sim. Brandon sabia o que fazer. Sabia sempre. Tudo estava destinado a Brandon. Você, o Winterfell, tudo. Ele nasceu para ser a mão do rei e pai de rainhas. Eu nunca pedi para que este cálice me fosse transmitido. Talvez não, disse Catelyn. Mas Brandon está morto. O cálice foi transmitido e agora você deve beber ele, goste ou não. Ned virou-lhe as costas, devolvendo o olhar à noite. E ficou observando talvez a lua e as estrelas. Talvez as sentinelas na muralha. Então Catelyn interneu-se ao ver sua dor. Eddard Stark casara com ela ocupando o lugar de Brandon, como mandava o costume, mas a sombra do irmão morto ainda pairava entre eles tal como a outra, a sombra da mulher que dera à luz seu filho bastardo. Preparava-se para se aproximar dele quando alguém bateu à porta, sonora e de forma inesperada. Ned virou-se, franzindo o olho. Que é? A voz de Desmond soou através da porta. Senhor, Mestre Lawin está lá fora e suplica uma audiência urgente. Disse-lhe que deixei ordens para não ser incomodado. Sim, senhor, ele insiste. Muito bem, mande-o entrar. Ned atravessou o quarto na direção de um roupeiro e enfiou-se num roupão pesado. Catelyn subitamente percebeu como tinha ficado frio. Sentou-se na cama e puxou as peles até o queixo. Talvez devêssemos fechar a janela, sugeriu. Ned anuiu de forma ausente. Mestre Lawin foi introduzido no aposento. O mestre era um pequeno homem cinzento, com seus olhos rápidos que viam muito. Os cabelos, o pouco que os anos tinham deixado, eram cinzentos. Sua touga era de lã cinza, ornamentada com um pelo branco às cores dos Starks. As grandes mangas pendentes tinham bolsos escondidos no interior. Lawin passava a vida a enfiar coisas nessas mangas e as delas a extrair outras mais. Livros, mensagens, estranhos artefatos, brinquedos para crianças. Com tudo que mantinha escondido nas mangas, Catelyn surpreendia-se do mestre Lawin ser capaz de erguer os braços. O mestre esperou até que a porta fosse fechada atrás de si antes de falar. Meu senhor, disse a Ned, perdoe-me por perturbar seu descanso. Foi-me deixado uma mensagem. Ned parecia irritado. Foi deixado por quem? Chegou um cavaleiro? Não fui informado. Não houve nenhum cavaleiro, senhor. Apenas uma caixa de madeira esculpida, deixada sobre a mesa do meu observatório enquanto eu cochilava. Meus servos não viram ninguém, mas deve ter sido trazida por alguém da comitiva do rei. Não recebemos nenhum outro visitante vindo do sul. Uma caixa de madeira, você diz? Falou Catelyn. Lá dentro vinha uma nova lente de qualidade para o observatório, aparentemente proveniente de Mir. Os fabricantes de lentes de Mir não têm igual. Ned franziu a testa. Catelyn não sabia que ele tinha pouca paciência para aquele tipo de coisa. Uma lente, disse. Que tem isso a ver comigo? Fiz-me a mesma questão, disse o mestre Lawin. Era claro que havia ali mais do que parecia. Sob o peso de suas peles, Catelyn estremeceu. Uma lente é um instrumento para auxiliar a visão. De fato, é. O mestre levou os dedos ao colar de sua ordem. Uma corrente pesada apertada em torno do seu pescoço sob a toga, com cada elo forjado de um metal diferente. Catelyn podia sentir o terror a agitar-se de novo dentro dela. O que é que eles querem que vejamos mais claramente? Foi isso mesmo que eu me perguntei. Mestre Lawin retirou um papel muito bem enrolado dentro da manga. Encontrei a verdadeira mensagem escondida no fundo falso quando desmantelei a caixa em que a lente tinha vindo. Mas não é para meus olhos. Ned estendeu a mão. Então dê-me. Lawin não se mexeu. Meus perdões, senhor. A mensagem também não é para o senhor. Está marcada para os olhos da senhora Catelyn. E é apenas para ela. Posso me aproximar? Catelyn anuiu, faltando-lhe a confiança necessária para falar. O mestre colocou o papel na mesa,
ao lado da cama. Estava selado com uma pequena gota de cera azul. Lawin fez uma reverência e começou a retirar-se. Fique, ordenou-lhe Ned. Sua voz era grave. Olhou para Catelyn. Que se passa? Senhora está tremendo. Tenho medo, ela admitiu. Esticou o braço e pegou na carta com as mãos trementes. As peles caíram, revelando sua nudez olvidada. Na cera azul encontrava-se o selo do falcão e da lua da casa de Arryn. É de Lysa. Catelyn olhou para o marido. Não o deixara contente, ela disse ao marido. Há dor nessa mensagem, Ned. Posso senti-la. Ned franziu a sobrancelha, e uma sombra cobriu seu rosto. Abra! Catelyn quebrou o selo. Seus olhos moveram-se sobre as palavras. A princípio pareceu não encontrar nenhum sentido, mas depois se recordou. Lysa não deixou nada ao acaso. Quando éramos meninas, tínhamos uma linguagem privada. Consegue lê-la? Sim, admitiu Catelyn. Então nos conte o que diz. Talvez deva me retirar, disse o mestre Lawin. Não, Catelyn pediu. Precisamos do seu aconselhamento. Atirou as peles para o lado e saiu da cama. Ao caminhar pelo aposento, sentiu na pele nua o ar da noite, tão frio como uma sepultura. Mestre Lawin afastou o olhar. Até Ned pareceu chocado. O que está fazendo? Perguntou. Estou aquecendo fogo, ela informou. Encontrou um roupão e encolheu-se para dentro dele, ajoelhando-se depois junto à lareira fria. O mestre Lawin, começou Ned. O mestre Lawin pôs no mundo todos os meus filhos, disse Catelyn. Isso não é hora para falsos pudores. Enfiou o papel entre os gavetos e colocou os troncos mais pesados por cima. Ned atravessou o quarto, agarrou-lhe o braço e a pôs de pé. Segurou-a assim com o rosto e as polegadas do dedo dela. Minha senhora, diga, o que era essa mensagem? Catelyn ficou tensa sob o aperto. Um aviso, disse com suavidade. Se tivermos perspicácia para escutá-lo. Os olhos deles perscrutaram seu rosto. Prossiga. Lysa disse que Jon Arryn foi assassinado. Os dedos dele endureceram-se no seu abraço. Por quem? Os Lannister, ela disse, a rainha. Ned largou o braço. Havia profundas marcas vermelhas na pele dela. Deuses, murmurou. Sua voz estava rouca. Vossa irmã está doente de dor. Não pode saber o que diz. Mas sabe, disse Catelyn. Lysa é impulsiva, sim, mas essa mensagem foi cuidadosamente planejada e inteligentemente escondida. Ela sabia que, se a carta caísse nas mãos erradas, isso significaria a morte. Para arriscar tanto, deve ter mais que meras suspeitas. Catelyn olhou para o marido. Agora realmente não temos escolha. Você tem de ser a mão de Robert. Tem de ir com ele para o sul e saber a verdade. Viu de imediato que Ned tinha chegado a uma conclusão muito diferente. As únicas verdades que conheço estão aqui. O sul é um ninho de víboras que eu ficaria bem em evitar. Lawin puxou a corrente de seu colar no local, onde irritara a pele suave da garganta. A mão do rei possui grande poder, senhor. Poder para descobrir a verdade sobre a morte de Lord Arryn, para trazer seus assassinos à justiça do rei. Poder para proteger a senhora Arryn e seu filho, se o pior se confirmar. Ned olhou desamparado em torno do aposento. O coração de Catelyn apiedou-se dele, mas sabia que ainda não podia tomá-lo nos braços. Primeiro a vitória tinha de ser conseguida, para o bem de seus filhos. Você disse que ama Robert, como seu irmão. Gostaria de ver seu irmão rodeado por Lannisters. Que os outros levem os dois, murmurou Ned em tom sombrio. Virou-lhes as costas e foi até a janela. Ela nada disse, assim como o mestre. Esperaram calados enquanto Eddard Stark dizia um silencioso adeus à casa que amava. Quando por fim se afastou da janela, tinha a voz cansada, repleta de melancolia, e um leve brilho úmido nos cantos dos olhos. Meu pai foi uma vez para o sul, a fim de responder à convocatória de um rei. Nunca mais regressou para sua casa. Um tempo diferente, disse Mestre Lawin. Um rei diferente. Sim, disse Ned com voz entorpecida. Sentou-se numa cadeira perto da lareira. Catelyn, você ficará aqui em Winterfell.
As palavras foram como um suco gelado que atravessaram seu coração. Não, respondeu de súbito temerosa. Seria aquela sua punição? Nunca voltar a ver o rosto dele, nem sentir seus braços em volta de seu corpo? Sim, disse Ned num tom de quem não tolera discussões. Deve governar o norte em meu nome, enquanto trata dos recados de Robert. Tem de haver sempre um Stark em Winterfell. Robert tem 14 anos. Em breve será homem feito. Tem de aprender a governar, e eu não estarei aqui para ajudá-lo. Faça-o tomar parte dos conselhos. Ele tem de estar pronto quando a sua hora chegar. Que os deuses permitam... Que os deuses permitam que ela não chegue por muitos anos, murmurou Mace Lewin. Mace Lewin, confio em vós como no meu próprio sangue. Dê à minha esposa sua voz em todas as coisas grandes e pequenas. E ensina meu filho aquilo que ele precisa saber. O inverno está para chegar. Mestre Lewin anulou com gravidade. Então caiu o silêncio, até Catelyn reunir coragem em colocar a questão cuja resposta mais temia. E as outras crianças? Ned levantou-se e tomou nos braços, trazendo-lhe o rosto para junto do seu. Ai. Rickon é muito novo, disse com suavidade. Deve ficar aqui comigo e com Robb. Os outros levarem comigo. Eu não suportaria, disse Catelyn tremendo. Tem de suportar, disse ele. Sansa deverá desposar Joffrey. Isso agora é claro. Não devemos lhe dar bases para suspeitar de nossa devoção. E já é mais que tempo de Yara aprender os costumes de uma corte ao do sul. Dentro de poucos anos, também ela estará em idade para casar. Sansa brilharia no sul, pensou Catelyn para si própria. E os deuses bem sabiam como Arya precisava de requinte. Relutantemente abriu mãos delas no coração. Mas Bran não. Bran nunca. Sim, disse, mas, por favor, Ned, pelo amor que me tem, deixe que Bran fique aqui em Winterfell. Ele só tem 7 anos. Eu tinha 8 anos quando meu pai me enviou para ser criado no Ninho das Águias. Ele respondeu. Sir Roderick me disse que existe mau sentimento entre Robb e o príncipe Joffrey. Isso não é saudável. Bran pode construir uma ponte sobre essa distância. É um rapaz amável, rápido para rir, fácil de amar. Deixe que cresça com os jovens príncipes. Deixe que se torne seu amigo como Robb se tornou meu. Nossa casa ficará mais segura assim. Ele tinha razão, e Catelyn sabia. Mas isso não tornava a dor mais fácil de suportar. Então perderia todos os 4, Ned e ambas as meninas e o seu doce e amoroso Bran. Só lhe restariam Robb e o pequeno Rickon. Já se sentia só. Winterfell é um lugar tão vasto. Então mantenha-o longe das muralhas, ela disse com bravura. Você sabe como Bran gosta de escalar. Ned secou-lhe as lágrimas dos olhos com beijos, não lhes dando tempo de cair. Obrigada, senhora minha, murmurou. Isso é duro, bem sei. E quanto a Jon Snow, senhor? Perguntou Mace Lewin. Catelyn reteçou-se ao ouvir a menção ao nome. Ned sentiu a ira nela e afastou-se. Muitos homens eram pais de bastardos. Catelyn crescera com este conhecimento. Não tinha sido surpresa para ela, no primeiro ano do casamento, saber que Ned fora pai de uma criança nascida de uma mulher qualquer, encontrada por acaso em campanha. Afinal de contas, tinha as necessidades de um homem, e os dois tinham passado aquele ano afastados, com Ned ao sul na guerra, enquanto ela permanecia em segurança no castelo do pai, em Correr Hill. Seus pensamentos iam mais para Robb, o bebê que amamentava, do que para o marido que pouco conhecia. Qualquer consolo que ela encontrasse entre batalhas era lhe indiferente. E se algum bebê vingasse, ele esperava que Ned assegurasse a necessidade da criança. Ele fez mais do que isso. Os Starks não eram como os outros homens. Ned trouxe o bastardo para casa consigo e chamou-o de filho para que todo o norte ouvisse. Quando as guerras enfim terminaram e Catelyn viajou para Winterfell, Jon e sua mãe de leite já tinham estabelecido residência. O golpe foi profundo. Ned não falava da mãe, nem uma palavra, mas o castelo não tem segredos.
Catelyn escutou suas aias repetirem histórias que tinham ouvido dos maridos dos soldados. Segredavam sobre Sir Arthur Dayne, a espada da manhã, o mais mortífero dos 7 cavaleiros da Guarda Real de Aerys, sobre o modo como seu jovem senhor o tinha matado, em combate singular. E contava como Ned levara, depois da espada do Sir Arthur, a bela jovem irmã que o esperava no castelo chamado Tombastella, na costa do Mar do Verão. A senhora achara Dany, alta de pele clara, com assombrosos olhos cor de violeta. Levaram a quinzena para reunir coragem, mas, por fim, uma noite na cama. Catelyn perguntara ao marido se aquilo era verdade, confrontando-o com a história. Foi a única vez em todos os anos passados juntos em que Ned a assustara. Nunca me pergunte sobre Jon, e ele dissera frio como gelo. É do meu sangue e é tudo que preciso saber. E agora eu vou saber onde ouviu esse nome, minha senhora. Ela tinha jurado obedecer. Cumprir a promessa. E a partir daquele dia, os segredos pararam e o nome de Ashara Dayne nunca mais voltou a ser ouvido em Winterfell. Quem quer que tivesse sido a mãe de Jon, Ned devia tê-la amado ferozmente, pois nada do que Catelyn dizia era capaz de convencê-la a mandar o rapaz embora. Era a única coisa que nunca lhe perdoaria. Tinha acabado por amar o marido de todo o coração, mas nunca encontrara em si um lugar para amar Jon. Por Ned, poderia ter ignorado uma dúzia de bastardos, desde que fossem mantidos longe de sua vista. Jon nunca estava longe da vista, e à medida que crescia, ficava mais parecido com o pai do que qualquer um dos filhos legítimos que ela dera. De algum modo, isso tornava as coisas piores. Jon tem de ir, ela dizia agora. Ele e Robb são próximos, disse Ned. Tive esperança. Ele não pode ficar aqui, disse Catelyn, interrompendo-a. É seu filho, não meu. Não quero aqui. Ela sabia que era duro, mas não menos verdade por isso. Ned não faria bem algum ao rapaz deixá-lo em Winterfell. Beber água aqui. Ele não pode ficar aqui, disse Cat, interrompendo-o. É seu filho, não meu. Não quero aqui. Ela sabia que era duro, mas não menos verdade por isso. Ned não faria bem algum ao rapaz deixando Winterfell. O olhar que Ned lhe deixou foi de angústia. Sabe que não posso levá-lo para o sul. Não haverá lugar para ele na corte. Um rapaz com nome de bastardo? Sabe o que dirão dele. Será posto de lado. Catelyn fortificou o coração contra o apelo mudo dos olhos do... Catelyn fortificou o coração contra o apelo mudo nos olhos do marido. Disse que seu amigo Robert foi pai de uma dúzia de bastardos. E nenhum deles foi algum dia visto na corte, exclamou Ned. A Lannister assegurou-se disso. Como pode ser então cruel, Catelyn? Ele não passa de um rapaz. Ele tinha fúria no corpo. Poderia ter dito mais e pior, mas Maester Luwin interrompeu. Intrometeu-se. Assim, eu vou ler até a página 100 hoje, né? Tá, vamos lá. Tá na 90. Faltam 10 páginas ainda. Assim, eu posso... Eu vou ler até onde eu consigo, vai. Outra solução se apresenta, disse com voz calma. O vosso irmão Benjen veio há alguns dias falar-me de Jon. Parece que o rapaz aspira a vestir o negro. Ned pareceu chocado. Ele pediu para se juntar à patrulha da noite? Catelyn nada disse. Que Ned trabalhe sozinho a ideia em sua mente. Sua voz não seria agora bem-vinda, mas de bom grado teria beijado o mestre naquele momento. Aquela era a solução perfeita. Benjen Stark é um irmão juramentado. Jon seria para ele um filho que nunca teria. E a seu tempo, o rapaz faria também o juramento. Não seria pai de filhos que poderiam um dia competir com os netos de Catelyn pela posse de Winterfell. Mestre Luwin disse.
Existe grande honra no serviço da muralha, senhor. E mesmo um bastardo pode erguer-se a grande altura na batalha da noite, refletiu Ned. Apesar disso, sua voz estava perturbada. John é tão novo. Se tivesse pedido depois de ter se tornado homem feito, seria uma coisa, mas um rapaz de 14 anos... É um sacrifício duro, concordou Meishi Lawin. Mas esses são tempos duros, senhor. O caminho dele não é mais cruel que o vosso ou da vossa senhoria. Catherine pensou nos 3 filhos que teria de perder. Não foi fácil se manter em silêncio. Ned virou-se as costas para olhar pela janela, com um longo rosto silencioso e pensativo. Por fim, suspirou e voltou a virar-se. Muito bem, disse Mestre Lawin. Suponho que é o melhor. Falarei com bem. Quando devemos dizê-lo a John? Perguntou o mestre. Quando tiver de ser. Há que se fazer preparativos. Passará uma quinzena antes de estarmos prontos para partir. Prefiro deixar John usufruir desses últimos dias. O fim do verão já está próximo, e o da infância também. Quando o momento certo chegar, comunicarei a ele eu próprio. Uma área. Os pontos de área estavam de novo tortos. Franziu a sobrancelha desapontada e olhou de relance para onde a irmã Sansa estava entre as outras moças. Os bordados de Sansa eram magníficos. Todos assim diziam. O trabalho de Sansa é tão belo como ela. Disseram uma vez Septa Mordane, a senhora sua mãe. Ela tem mãos tão bonitas e delicadas. Quando a senhora Catelyn lhe perguntava por Arya, a Septa fungara. Arya tem as mãos de um ferreiro. Arya atravessou a sala com um olhar furtivo. Um receio que a Septa Mordane pudesse ter lido seus pensamentos, mas hoje a Septa não lhe prestava atenção. Estava sentada junto da princesa Micela, toda sorrisos e admiração. Não era frequente que a Septa fosse privilegiada com a instrução de uma princesa real nas artes femininas, como ela própria afirmara quando a rainha trouxera Micela. A Arya pareceu que os pontos de Micela também estavam um pouco tortos, mas ninguém o adivinharia pelo modo como a Septa Mordane tanto elogiava. Voltou a estudar o trabalho, procurando alguma maneira de salvá-lo, mas então suspirou e pousou a agulha. Olhou carrancuda para a irmã. Sansa tagarelava enquanto trabalhava feliz. Beth Cassie, a filha mais nova de Sir Roderick, estava sentada a seus pés, escutando cada palavra que ela dizia, e Jenny Poole inclinava-se para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido. Do que vocês falam? Perguntou Arya de súbito. Jenny olhou com ar sobressaltado, e depois soltou um risinho. Sansa pareceu atrapalhada. Beth corou. Ninguém respondeu. Diga-me, disse Arya. Jenny olhou de relance para Septa Mordane, a fim de assegurar-se de que não a ouviria. Micela disse então qualquer coisa, e a Septa riu como o rosto das damas. Estávamos falando, príncipe, disse Sansa com a voz suave como um beijo. Arya sabia que a príncipe se referia a Joffrey, claro. O alto e bonito. Sansa pudera sentar-se ao seu lado no banquete. Arya tivera que sentar ao lado do pequeno e gordo, naturalmente. Joffrey gosta da sua irmã, segredou Jaime, tão orgulhosa como se tivesse alguma coisa a ver com o assunto. Era filha do intendente de Winterfell, e é a melhor amiga de Sansa. Disse-lhe que é muito bonita. Vai casar com ela, disse a pequena Beth em tom sonhador, abraçando-se ao ar. Depois Sansa será rainha de todo o reino. Sansa teve a delicadeza de corar. E corava lindamente. Fazia tudo lindamente, pensou Arya com um ressentimento surdo. Beth, não devia inventar histórias. Sansa a censurou, afagando-lhe suavemente os cabelos para retirar a rispidez das palavras. Olhou para Arya. Que pensa do príncipe Joffrey, irmã? É muito galante, não acha? Jon diz que parece uma moça, Arya respondeu. Sansa suspirou enquanto dava um pesponto. Pobre Jon. Ele tem ciúmes porque é um bastardo. Ele é nosso irmão, disse Arya alto demais. Sua voz cortou o sossego da tarde na sala da torre. Septa Mordane ergueu os olhos. Tinha um rosto ossudo, olhos aguçados e uma fina boca sem lábios, feitas para ser franzida.
E agora sim estava. Do que estão falando, crianças? De nosso meio-irmão, respondeu Sansa, suave e precisa. Sorriu para Septon. Arya e eu estávamos observando como é agradável termos a princesa hoje conosco, disse. Septon mordendo assinou com a cabeça. De fato, uma grande honra para todos nós. A princesa Micela recebeu o cumprimento com um sorriso pouco firme. Arya, por que você não está trabalhando? Perguntou a Septon. Pôs-se de pé, fazendo ressolar as saias esgomadas ao atravessar a sala. Deixe-me ver seus pontos. Arya quis gritar. Era mesmo do feitio de Sansa atrair a atenção da Septon. Aqui está, disse entregando o trabalho. A Septon examinou o tecido. Arya, disse. Isto não serve. Isto não serve de modo nenhum. Todos estavam a olhá-la. Era demais. Sansa era demasiado bem educada para sorrir de desgraça da irmã, mas havia o sorriso afetado de Jane no seu lugar. Até a princesa Micela parecia ter pena dela. Arya sentou-se, sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Saltou da cadeira e correu para a porta. Septa Mordena a chamou. Arya, volte aqui. Nem mais um passo. A senhora vossa mãe saberá disto. E na frente da nossa princesa real. Envergonhe-se-nos a todos. Arya parou a porta e voltou, mordendo o lábio. As lágrimas corriam agora pelo rosto. Conseguiu fazer uma pequena reverência rígida à Micela. Com a vossa licença, minha senhoria. Micela pestanejou e olhou para suas damas em busca de orientação. Mas onde faltava segurança à princesa, não faltava a Septa Mordane. Exatamente onde pensa que vai, Arya? Que sabia Septa. Arya lançou-lhe um olhar furioso. Tenho de ir ferrar um cavalo, disse com doçura, obtendo uma breve satisfação da expressão chocada no rosto da Septa. Então rodopiou e saiu, correndo pelos degraus abaixo tão depressa quanto os pés a conseguiam levar. Não era justo. Sansa tinha tudo. Sansa era 2 anos mais velha que ela, talvez. Quando a Arya nasceu, já nada restava. Era frequente sentir-se assim. Sansa era capaz de costurar, dançar e cantar. Escrevia poesia, sabia como vestir-se. Tocava harpa e sinos. Pior de tudo, era bela. Sansa recebera as belas maçãs do rosto alto da mãe, e os espessos cabelos arrivados do Sully. Arya saía ao senhor de seu pai. Os cabelos eram de um castanho cilúrgico e o rosto longo e solene. Jane costumava chamá-la Arya Cara de Cavalo, e relinchava sempre que ela se aproximava. A única coisa que Arya fazia melhor que a irmã era andar de cavalo, e isso doía. Bem, andar de cavalo e gerir uma casa. Sansa nunca tivera grande cabeça para números. Se casasse com o príncipe Joffrey, Arya esperava para o bem dela que o príncipe tivesse um bom intendente. Nymeria estava à sua espera na casa da guarda que se erguia na base da escadaria, e pôs-se em pé de um salto assim que a viu. Arya sorriu. A cria de lobo a amava, mesmo se ninguém o mais fizesse. Iam juntos para todo lado, e Nymeria dormia no seu quarto, aos pés da cama. Se a mãe não o tivesse proibido, Arya teria levado de bom grado ao lobo para a sala de costura. Gostaria de ver então a Septa mordendo e queixar-se dos seus pontos. Nymeria mordiscou-lhe a mão, ansiosa, enquanto Arya a desatava. O animal possuía olhos amarelos. Quando capturavam a luz do sol, cintilavam como 2 moedas de ouro. Arya deu-lhe o nome da rainha guerreira dos Rhoynares. Levava seu povo para atravessar o mar estreito. Também isso fora um grande escândalo. Sansa naturalmente chamara a sua cria Lady. Arya fez uma careta e abraçou o lobinho com força. Nymeria lambeu-lhe a orelha e ela soltou um risinho. Àquela altura, Septa Mordane já teria por certo mandado uma mensagem a senhora sua mãe. Se fosse para o quarto, a encontrariam. Arya não queria que fosse encontrada. Teve uma ideia melhor. Os rapazes estavam treinando no pátio. Queria ver Robb atirar o galante príncipe Joffrey ao chão. Anda, sussurrou a Nymeria. Levantou-se e correu, com a loba a morder-lhe os calcanhares. Havia uma janela na ponte coberta entre o armeiro e a torre grande, de onde se podia ver todo o pátio. Foi para lá que se dirigiram.
Chegaram coladas e sem fôlego, e foram encontrar John sentada no parapeito, com o joelho onguidamente erguido até o queixo. Observava a ação tão absorvida que parecia não se dar conta da aproximação da irmã, até que o lobo branco foi ao encontro delas. Nimera aproximou-se em patas cautelosas. Fantasma, já maior que os companheiros de ninhada, farejou-a, deu-lhe uma dentada cuidadosamente na orelha e voltou a instalar-se. John deitou-lhe uma olhadela curiosa. Não devia estar trabalhando seus próprios pontos, irmãzinha? Arya fez-lhe uma careta. Queria vê-los lutar. Ele sorriu. Então vem pra cá. Arya trepou na janela e sentou-se ao lado do irmão, no meio de um coro de estrondos e grunhidos vindo do pátio, lá embaixo. Para sua desilusão, eram os rapazes mais novos que estavam se exercitando. Bran estava tão almofadado de que parecia que tinham se afivelado em um colchão de penas. E Príncipe Tommen, que já era naturalmente rechonchudo, parecia definitivamente redondo. Fanfarronavam, ofegavam e atacavam um ao outro, com espadas almofodadas de madeira, sob o olhar vigilante do seu Roderick Casey, o mestre de armas. Um robusto homem em forma de barril, com magníficas suíças brancas. Uma dúzia de espectadores, homens e rapazes, o encorajavam, e entre todos a voz de Robb era mais forte. Arya reconheceu Theon Greyjoy ao lado do irmão, de mão negro ornamentado com a lua gigante dourada de sua casa, ostentando no rosto um ar de retorcido desprezo. Ambos os combatentes cambaleavam. Arya concluiu que já lutavam há algum tempo. É um nadinha mais cansativo que o trabalho de agulhas, observou Jon. É um nadinha mais divertido que o trabalho de agulhas, Arya retorquiu. Jon sorriu, esticou o braço e despentelhou os cabelos. Arya corou. Sempre tinham sido próximos. Jon tinha o rosto do pai tal como ela. Eram os únicos. Robb, Sansa e Bran, e até o pequeno Rickon, todos saíram aos Tully, com sorrisos fáceis e o fogo nos cabelos. Quando pequena, Arya tinha medo de isso querer dizer que também ela fosse bastarda. Fora Jon que contara o medo, e fora ele que o sossegara. Por que não está no pátio? Perguntou-lhe Arya. Ele lhe deu um meio sorriso. Não se permite a bastarda danificar já os príncipes, disse. Quaisquer hematomas que recebem no pátio de treino devem provir de espadas legítimas. Arya sentiu-se envergonhada. Devia ter compreendido. Pela segunda vez naquele dia pensou que a vida não era justa. Observou o irmão mais novo bater em Tommen. Podia sair-me tão bem como Bran, disse. Ele só tem 7 anos, eu tenho 9. E Jon olhou com toda sua sabedoria de 14 anos. Você é magra demais, disse. Pegou seu braço para apalpar os músculos. Então suspirou e abanou a cabeça. Duvido até que conseguisse levantar uma espada, irmãzinha. Quanto mais brandi-la. Arya recolheu o braço e lançou-lhe um olhar furioso. Jon voltou a despentear-lhe os cabelos. Observaram Bran e Tommen que andavam em círculos ao redor um do outro. Vê o príncipe Joffrey? Perguntou Jon. Ao primeiro relance não tinha visto, mas quando voltou o olhar, descobriu atrás dos outros, a sombra do alto muro de pedra. Estava rodeado por homens que não reconheceu. Jovens escudeiros com híbridos dos Lannisters e dos Baratheons. Todos eles estranhos. Havia entre eles alguns homens mais velhos, cavaleiros, presumiu. Olha o brasão de sua capa, sugeriu Jon. Arya olhou. Um escudo ornamentado tinha um bordado na capa almofadada do príncipe. Não havia dúvida que o bordado era magnífico. O brasão estava dividido ao meio. De um lado tinha um veado coroado da casa real, e do outro o leão dos Lannisters. Os Lannisters são orgulhosos, observou Jon. Seria de se pensar que a chancela real seria suficiente, mas não. Ele fez a casa da mãe igual em honra ao do pai. A mulher também é importante, protestou Arya. Jon soltou um sorrisinho. Talvez devesse fazer o mesmo, irmãzinha. Casa Tully e Stark no seu brasão. Um lobo com peixe na boca? A ideia a fez rir. Pareceria disparatado. Além disso, se uma moça não pode lutar, por que haveria de ter um brasão de armas? Jon encolheu os ombros. As moças dão as armas, mas não as espadas. Aos bastardos dão as espadas, mas não as armas. Não fui eu que fiz as regras, irmãzinha. Ouviu-se um grito no pátio embaixo. Príncipe Tommen rebolava na poeira.
tentando, sem sucesso, pôr-se em pé. Todos aqueles almofadados faziam semelhar-se a uma tartaruga virada de costas. Bran estava sobre ele, com a espada de madeira erguida, pronto a bater-lhe de novo assim que se levantasse. Os homens desataram a rir. Basta, gritou Sir Roderick. Ofereceu a mão ao príncipe e pôs de novo em pé. Uma boa luta, Leo. Donis, ajude-nos a tirar as armaduras. Olhou em volta. Príncipe Joffrey, Rob, querem mais um assalto? Rob, já suado de uma luta anterior, avançou com ardor. De bom grado. Joffrey saiu para o sul em resposta à chamada de Roderick. Seus cabelos brilharam com ouro tecido. Parecia aborrecido. Esse é um jogo para crianças, Sir Roderick. Theon Greyjoy soltou uma súbita gargalhada. Vocês são crianças, disse com ironia. Rob pode ser uma criança, disse Joffrey. Eu sou um príncipe. E já estou cansado de dar pancada nos Stark com espada de brincar. Você levou mais pancada do que deu, Joffrey, disse Rob. Será que tem medo? O príncipe Joffrey olhou para ele. Ah, estou apavorado, disse. Você é tão mais velho. Alguns dos Lannisters deram risadas. Jon afastou os olhos da cena com um olhar carrancudo. Joffrey é um verdadeiro merda, disse a Arya. Não, disse a Arya. Sir Roderick puxou, pensativo, pelas suíças brancas. O que sugere? Perguntou ao príncipe. Aço vivo. Peito. Disparou Robin em resposta. Vai se arrepender. O mestre de armas pôs a mão no ombro de Rob, tentando acalmá-lo. Aço vivo é demasiadamente perigoso. Permitirá espadas de torneio, com gumes embotados. Joffrey não disse nada, mas um homem que era estranho à área, um cavaleiro alto com cabelos negros e cicatrizes de queimadura no rosto, avançou para a frente do príncipe. Este é o seu príncipe. Quem é você para lhe dizer que não pode ter um gume na espada, Sir? Sou o mestre de armas de Winterfell, Clegane. E faria bem se não se esquecesse disso. Está aqui para treinar mulheres? Quis saber o homem queimado. Era musculoso como um touro. Treino cavaleiros, respondeu severamente Sir Roderick. Eles terão aço quando estiverem prontos, quando tiverem idade. O homem queimado olhou para o Rob. Que idade você tem, rapaz? 14 anos, disse Rob. Matei um homem aos 12. E pode ter certeza que não foi com espada sem fio. Arya conseguia ver que Rob se irritava. Seu orgulho estava ferido. Virou-se para Sir Roderick. Deixe-me fazê-lo, posso vencê-lo. Então vençam com uma lâmina de torneio, respondeu Sir Roderick. Joffrey encolheu os ombros. Venha ter comigo quando for mais velho, Stark. Se não já for velho demais, soaram gargalhadas vindas dos Lannisters. As pregas de Rob ressoaram-se pelos pátios. Arya cobriu a boca, chocada. Theon Greyjoy agarrou o braço de Rob a fim de mantê-lo afastado do príncipe. Sir Roderick coçou as suíças, concernado. Joffrey fingiu um bocejo e virou-se para o irmão mais novo. Venha, Tommen, disse. A hora da brincadeira terminou. Deixe as crianças com seus divertimentos. Aquilo provocou mais riso entre os Lannisters e mais praga entre Rob. O rosto de Sir Roderick, por baixo do branco das suíças, estava vermelho como uma beterraba em fúria. Theon manteve Rob preso com a mão de ferro até que os príncipes e sua comitiva se fossem em segurança. Jon observou-os a partir, e Arya observou Jon. Seu rosto tinha ficado tão imóvel como a lagoa no coração do bosque sagrado. Por fim, ele desceu da janela. O espetáculo acabou, disse. Dobrou-se para coçar a fantasma atrás das orelhas. O lobo branco pôs-se em pé e esfregou-se contra ele. É melhor correr para o seu quarto, irmãozinha. Septa Mordane estava sem dúvida à espreita. Quanto mais tempo ficava escondida, mais severa a penitência. Ficara a cozer durante todo o inverno. Quando chegar o de gelo da primavera, encontraram seu corpo ainda com a agulha bem presa entre os dedos congelados. Arya não achou engraçado. Detesto a costura, disse com paixão. Não é justo. Nada é justo, disse Jon. Voltou a despentear os cabelos e afastou-se, com o fantasma caminhar em silêncio ao seu lado. Nymeria também começou a segui-los, mas depois parou e regressou quando viu que Arya não a ia. Arya virou-se relutantemente na outra direção. Foi pior do que Jon pensara. Não era Septa Mordane quem a esperava no quarto. Era Septa Mordane e sua mãe. Cara, é isso, né? Pronto. 50 páginas do Gelo e Fogo.
Cara, eu tô me divertindo porque realmente eu lembro muita coisa do início dessas partes, eu lembro bastante. O motivo do Ed ir pro sul, né? Tipo, a conspiração da morte do John Arryn. O John ser recrutado pra muralha também, né? Pra Patrulha da Noite. A relação da Sansa com a Arya também. Os lobos. Acho que desse início, assim, eu acho que eu de muita coisa. Eu acho que questão de ambientação, assim, eu acho que tá bem fresca na minha memória ainda. Mas algumas tramas específicas, assim, eu esqueci bastante. Eu tô, pô, não é uma live que eu vou fazer assim, nossa, melhor live do ano, né? Mas é uma boa forma de recapitular, né? É que assim, eu tô tipo assim, acho que eu tô em tipo 10% do livro, talvez. São 1.100 páginas, né? Se eu for ler mais 1.000 páginas em cada live, 50 páginas, né? Vão ser 20 lives, né? Provavelmente eu vou fazer tudo até esse quinto, assim. Os lobos é. Eles não terem entregado os lobos, eu acho que até já foi uma vitória, né? Cara, 20 lives disso, né? Ah, tranquilo, tranquilo. Eu posso tentar fazer uma semana assim, seguida de Game of Thrones, talvez. Vamos ver, vamos ver. Se eu fizer, por exemplo, deixa eu ver. Segunda a terça, segunda a sexta, talvez. Todo dia, segunda a sexta. Nesse mês dá certo, né? Tem como terminar esse mês ainda. Eu vou pensar. Eu acho que como é bom padronizar, né, o formato das lives, eu acho que é bom deixar terça e quinta, então. Então, toda terça e quinta eu faço a leitura de Game of Thrones. É isso. Eu vou fazer live mais tarde hoje. Tamo junto. Até mais, gente. Ah, porque parece ser meio preguiçoso fazer daquela forma, né? Deixar uma pessoa lendo assim. Eu acho que quando a pessoa pagou também, eu acho que o ideal é que você leia, né? Então vou nessa, então. Sim, não, com certeza. Até mais tarde, gente. Devo abrir live mais tarde hoje. Léo.